Abra aí sua Bíblia em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Bem conhecida aí a parábola dos talentos, né? Muito conhecida. Amém? Mateus 25, do 14 ao 30 diz assim: também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é o nosso alimento, Senhor Deus, é a direção para as nossas vidas, é quem baliza, Senhor Deus, tudo que nós vamos fazer, é o estilo de vida que nós levamos, tudo vem da Tua palavra, Senhor Deus, e nós Te agradecemos por isso. Fala conosco, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Aqui nesse capítulo 25 e os anteriores, é um conjunto de parábolas, né, do Senhor. O título é Escolhas que Multiplicam. Deixa eu ver hoje. Às vezes eu nem olho o que o Giovanni fez, eu falo aqui, não sei, né? Escolhas que multiplicam. Esse é o título dessa mensagem, né? E nós vemos aqui que nesses versículos aqui, capítulo 25 e para trás, Jesus fala através de muitas parábolas, né? Aqui esse próprio capítulo 25 aqui no começo, ele está ligado com a parábola, né, das 10 virgens ali, que fala sobre vigilância, né, estar vigilante. E essa aqui que nós estamos, essa parábola dos talentos, que é muito conhecida, para mim ela traz algo relativo à administração daquilo que o Senhor tem nos dado, tem abençoado as nossas vidas, né? Ela não é uma palavra, né, sobre essa vigilância, que nem ele vem antes falando sobre o servo bom, o servo mau, sobre a figueira. É um pouquinho diferente essa daí. Então nós vemos, né, através dessa parábola, né, dos talentos, que o reino de Deus é um reino de desafios, né? Às vezes a gente vê assim algumas coisas com pare de sofrer, com nunca mais vai acabar os seus problemas, nunca mais você terá nunca mais você terá problemas, vai ser tudo, né? Parece que a gente vai ficar sentado em um sofá quando nós aceitarmos Jesus, né? Então agora eu vou sentar num sofá e está tudo certo, não vai acontecer mais nada. Mas não é isso que acontece. O Senhor é um Deus que nos desafia, é um Deus que nos leva e Ele extrai o melhor daquilo que nós temos. Tem coisas que nós nunca imaginaríamos que faríamos para o Senhor, e quando nós vemos, nós estamos fazendo. Eu estava contando para a Kátia a semana passada
que eu comecei uma faculdade, nada a ver com o que eu faço hoje, era fisioterapia, né? E eu comecei essa faculdade no ano de 99, e eu parei. Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Nada a ver. Mas eu gosto ainda, né? Quem sabe, um dia, né? E aí eu parei a faculdade porque tinha que apresentar trabalho lá na frente da classe. Irmãos, quando ia chegando essa hora de apresentar esse trabalho, eu passava mal, me dava tudo, eu nem aparecia. Coitado de quem fazia o trabalho comigo. Eu não conseguia. Falei, eu tenho que apresentar esse trabalho. Só que quando eu cheguei na igreja, você vê, né? Eu estou aqui falando, né? Você vê que Deus mudou alguma coisa. Quando eu cheguei na igreja, uma vez, não tinha um WhatsApp, não tinha nada desses negócios. E eu sei que era aniversário de casamento e eu saí com a Josi, nós não fomos aquele domingo para a igreja. E o pastor, ele falou, ele estava com câncer, descobriu na sexta. E eu nem sabia disso. E ele falou do afastamento, já entrar numa cirurgia rápida e tudo, né, correndo. E quando eu cheguei na quarta-feira, aí o pastor falou assim, você lembra que você falou que você poderia ajudar no que precisasse? Eu falei, lembro. Para quando é? Ele falou, não, é daqui 3 minutos, quando começar o culto, é só a hora. Já sai fazendo, né? Eu lembro que eu subi, falei o Salmo 126, eu pensei que eu ia morrer. Era tipo assim, eu tinha uns 3 degraus também ali. Nessa subida, irmãos, parece que eu tinha corrido um jogo todo. Falei, meu Deus do céu. E aí eu fui trabalhando, e Deus foi trabalhando, e Deus foi trabalhando. E na última tentativa de eu escapar, eu desci para o banheiro, confessar meu pecado, que nem o Flávio confessou ontem. Né? Eu desci para o banheiro, a igreja era no nível da rua, e ela não era um prédio para baixo, ela cresceu para baixo. E aí um dia eu falei, vou no banheiro, porque quando começar, o culto começava exatamente no horário. Falei, se eu estiver no banheiro, ninguém vai me chamar. Começa o culto e acabou. Aí eu subo bonitão, né, fico quietinho ali. Aí eu estava lá no banheiro, chegou um irmão e falou, o pastor mandou te chamar. Falei, mas como é que pode? Aí aquele dia, irmãos, eu tive uma mudança na minha vida. Que eu falei, olha, se Deus está me chamando, eu não vou resistir nunca mais, eu vou para tudo que Ele tem. Né? Então teve muitos desafios, né? Foi fácil, agora eu estou falando. Até agora está difícil, né? Mas a gente vai cumprindo aquilo que Deus nos chama da melhor forma que a gente pode. É desafio em todo o tempo. Paulo, ele falou em 1 Coríntios 9:27, ele falou, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à servidão, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então há desafios. O nosso próprio corpo, a gente precisa tornar o nosso corpo um escravo. Quando Josué, ele assumiu o comando da nação, você vê, enquanto ele estava na sombra de Moisés, estava tudo certo. Deixa que Moisés resolve, Moisés está com Moisés lá, Moisés vai fazer. Mas certa hora, foi a vez dele, quando eles chegaram lá, entraram na terra ali, foi a vez dele conduzir. E o que aconteceu? O Senhor por várias vezes falou para ele, ser forte, ser corajoso, né? Assim, Deus falou para ele por 3 vezes, e no 9 ele fala assim, Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. Olha bem, nós podemos ter muitos desafios vindo da parte de Deus, mas nós sabemos também que Deus estará conosco em todos eles. Em todos eles Ele vai estar lá. Ele deu o desafio, Ele permitiu esse desafio e vai conduzir as nossas vidas. É um desafio porque também a carne milita contra o Espírito. E é uma guerra todos os dias. Nós precisamos tomar uma decisão todos os dias quando nós acordamos. Eu quero servir o Senhor ou eu não quero? O que eu quero para hoje? Eu quero ser espiritual ou eu quero ser carnal? Eu quero resolver as coisas conforme a minha vontade, vou resolver no padrão do mundo. Como eu quero fazer isso? Então, todo dia há esse desafio. Em Gálatas 5:17 diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nós precisamos não ser tendenciosos à carne, mas ao Espírito, e isso já é um desafio. Fala que não é um desafio, irmãos. Se receber uma afronta muitas vezes e ser espiritual neste momento. Ou você tem que tomar uma decisão e às vezes você quer ir por um caminho e Deus está falando, vai por aqui. E se você não for pelo caminho que Deus está falando, você vai ser a pessoa mais triste do mundo, porque você vai pensar, não fiz a vontade de Deus. Uma vez, eu fui comprar um carro
e o carro era do sogro. Aí eu falei para ele, quando você for vender, você me avisa que eu vou comprar esse carro. E tá tudo certo. E demorou para ele vender, mas estava palavrado. Quando chegou que ele ia vender, ele falou, André, vou vender o carro. Eu falei, então tá tudo certo, eu vou comprar. Aí quando eu estava saindo da casa dele, Deus falou comigo, falou, não compra. Aí o meu coração, naquela hora eu fiquei azedo. Falei, eu dei minha palavra e Deus falou para eu não comprar. Resultado, eu comprei, né? Eu comprei. Como é que eu vou voltar à minha palavra? Irmãos, tudo que eu tive de problema com um carro, que eu podia ter, eu tive. Mas sabe que todo mundo pode ter problema com o carro quebra, é normal, o carro bate, né? Mas você sabe que toda vez que ele quebrava, ele quebrou muito. Eu falava, eu não fiz a vontade de Deus. Serviu de lição para a minha vida. Se eu te der uma palavra e Deus mandar eu fazer outra coisa, esquece, eu vou fazer a coisa que Deus mandou. Falou, me perdoa, me desculpa, eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas eu sofri aquele sofrimento e gasta dinheiro com o carro. Eu falei, tá vendo? Tudo porque eu não vi a voz de Deus. E Deus, Ele traz desafios para nós. Ele nos dá desafios, Ele nos tira da zona de conforto. Nós vemos através da Bíblia, muita gente ali, ele vai mexendo e tirando da zona de conforto. O próprio Jesus lá no Getsemane, o que Jesus fala ali naquele momento de agonia, quando ele suava gotas de sangue? Ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas assim como tu queres. Então Deus nos tira da zona de conforto praticamente todos os dias das nossas vidas. Não seja o que eu quero, seja o que Ele quer. E aí nós já estamos fora da nossa zona de conforto. Não é assim? Quando alguém chama a gente para fazer um negócio e a gente não pode fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer, às vezes você tem um chefe que fala, eu quero que você faça assim, 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 assim. E aí você fala, assim eu não gosto, porque dá para fazer do outro jeito. Não, é desse jeito. E aí Deus nos leva nesse caminho, é desse jeito. E aí nos tira da nossa zona de conforto. Mas isso tudo para fazer a vontade dEle. O Senhor também nos conduz à fé. Tirar-nos da zona de conforto nos leva à fé. Você lembra na história da Bíblia, a mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia que ela tinha gastado tudo, né? Tinha gastado tudo que ela tinha para tentar acabar com aquele problema que ela tinha. Aí um dia ela se levantou, ela falou, ela ouviu falar de Jesus. Ela foi lá no meio de todo mundo e tentando ali para pegar a orla do vestido de Jesus, e ela conseguiu, e ela foi curada. Então, essa zona de conforto que ela estava, enquanto ela tinha o dinheiro e estava tudo certo, meu dinheiro paga, está tudo certo até um dia que acabou. Aí o dia que acabou ela falou, agora eu tenho que me mexer, agora eu tenho que ter fé. E espero que a gente não precise perder nada para ter fé. Que a gente possa ter fé sem perder absolutamente nada. Mas ela saiu, Deus tirou ela da zona de conforto. E ali também ele teve uma resposta para a fé daquela mulher. Ele também nos conduz à esperança. Os homens, ali na Bíblia, em Lucas 5, os homens eram pescadores. E eles estavam jogando ali a rede durante toda a noite e não pegaram nada. Irmãos, aqueles homens conheciam de tudo ali daquele mar. Aquilo não era a vida deles, do pai deles, do avô, eles viviam naquele lugar. E eles a noite inteira batendo a rede ali, puxavam a rede e nada. Até de manhã, quando eles desistiram de tudo, estavam guardando as coisas, Jesus falou, joga a rede para o outro lado. E aí, Pedro, ele sempre era o mais rápido na resposta, ele falou assim, mestre, nos esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Então ele mudou, a esperança estava na palavra de Jesus para ele, e quando eles jogam a rede para aquele lado, eles tiveram uma pesca que diz a Bíblia que o barco quase foi a pique, de tanto peixe que eles pegaram ali naquele momento. Então nós vemos que a Bíblia, ela traz muitos desafios, ela nos tira da zona de conforto, Deus extrai o melhor de nós. O Getsemane, quando Jesus estava lá, o Getsemane, o significado da palavra é lugar da prensa. Quando Jesus estava lá, Deus estava assim, extraindo o máximo.
E assim muitas vezes você vai se sentir, você falou, Deus está mudando minha vida, Ele está transformando algo em mim, e Ele vai espremendo a gente, e vai fazendo a gente ver, né, que tem coisas, possibilidades que a gente não via quando nós estávamos na zona de conforto. E acontece com esses homens da parábola aqui também, é um grande desafio, né? No versículo 14 e 15 diz assim, ó: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Assim, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Então a parábola aqui, ela está falando de um talento. O que é um talento? Um talento é uma unidade monetária que equivale a 6.000 denários. Irmão, 6.000, cada denário, ele vale um dia de trabalho de um homem naquele tempo. Dava aqui, este homem estava dando um talento, valia 18 anos de trabalho aproximadamente. Então, se você pegar ali as contas, o que ele deu 5, o Senhor lá das terras deu como se fosse 90 anos de trabalho para ele. Irmãos, dinheiro, estamos falando de milhões, né? Deu dinheiro ali para ele, ali, ó, 90 anos de trabalho ali para ele ver o que ele fazia. O que deu 2, 36 anos, e o que deu 1, 18 anos. Mas o que... A parábola, ela fala de coisas, de realidades daquele povo, mas a parábola, ela sempre traz um sentido espiritual. Jesus, ele falava por parábolas, querendo mostrar coisas no reino dos céus, coisas mais importantes do que o que eles estavam vivendo ali. O talento, né, o talento ali era dinheiro, mas o que Jesus queria mesmo dizer era das habilidades que o Senhor dá para nós, habilidades que nós temos de nascença muitas vezes, e habilidades espirituais também. Mas tudo isso vem de Deus. Nós podemos ver que esses homens eram servos, eles não tinham condição nenhuma, né? Eles trabalhavam na diária do serviço. Como é que eles iam juntar 90 anos? 18 anos de trabalho assim para fazer algo. E aí aquele senhor, ele estava dando para eles como se fosse presentes, coisas inalcançáveis, pensando do ponto de vista humano e do ponto de vista espiritual, né? Então, todos eles receberam. Nenhum deles ficou de fora. E isso é o interessante. Não havia nem pouco nem muito, né? Mas havia o suficiente para que cada um fizesse algo para o Senhor. Então ele fala aqui no texto, né, que ele deu conforme a capacidade de cada um. Nós temos capacidades diferentes. Nós não somos iguais e graças a Deus por isso. Nós somos totalmente diferentes. O que nos une aqui é o sangue de Cristo. Fora isso, irmãos, nós não concordamos no futebol, na política e um monte de coisa, mas o sangue de Cristo nos fez unidos aqui. E ali, esses homens aqui, estavam ali debaixo dessa bênção de Deus, e Deus sabe a estrutura de cada um. Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe até onde Ele pode te levar. Então acredite nisso, acredite que aonde Ele te levar, você pode estar lá. Não na palavra de um homem, acredite na palavra de Deus, porque o ser humano às vezes erra. Aí alguém vai, a gente vê tantas essas coisas, essas profetadas acontecendo, e muda, né? As pessoas esperam nessas coisas, e ali não é nem a palavra de Deus, mas confie no seu relacionamento e para onde Deus está te levando, e o que Ele está tirando de você. Deste reino, nós não podemos comprar nada, tudo vem do alto, tudo vem do Senhor. Teve um homem que se converteu lá em Atos 8, era Simão, ele era feiticeiro. E aí ele se converteu, ele começou a andar com Filipe, e os negócios estavam acontecendo, estava bombando. O reino de Deus lá, eles colocando a mão, as pessoas sendo batizadas. E aí ele falou, eu quero isso. Aí ele chegou lá para os homens, lá falou, quanto que é esse negócio aí? Quero comprar esse poder. Esse poder não dá para comprar. Esse poder, ele vem quando nós entregamos a direção das nossas vidas a Ele, quando nós queremos fazer algo para o Senhor. E Deus, Ele conduz muito bem as nossas vidas. Ontem, quando o Flávio aqui citou 1 Coríntios 10:13, né, ali fala sobre tentação. Esse contexto nosso não está falando de tentação, mas é para mostrar que Deus, Ele conhece
realmente a nossa estrutura. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então, quando Ele estiver conduzindo a sua vida, deixa Ele conduzir. A palavra de Deus diz no 1 Coríntios 10:13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, o Senhor conhece a nossa estrutura. Em nenhum momento vai acontecer algo de Deus para nós que nós não podemos suportar. Nós sabemos, né? Às vezes eu olho para cada irmão que passou tantas coisas difíceis e eu fico pensando, falei, será que eu suportaria isso? Tem irmãos muito fortes naquilo que passaram já e continuam fiéis a Deus. E eu olho para a vida deles e falo, meu Deus do céu, que desafio para a vida deles, para a vida da família. Eles passaram o pior e eles estão ali. Aconteceu com eles e não aconteceu com outros. Talvez eu falei, eles são muito mais fortes do que eu pensava. Teve um rapaz que se converteu e ele era homossexual. E ele se converteu, ele era casado com outro homem. E aí, quando ele nesse processo, ele conheceu Jesus e ele largou. Ele falou, não, isso aqui está errado. Largou esse relacionamento. Só que ele não gostava de mulher. E o problema não é esse. O problema é ele ser santo. Ele não podia ter o relacionamento, mas se ele também não tivesse, não era pecado. E ele decidiu ficar sozinho. Irmãos, eu ficava pensando, eu falei, olha ele é um homem que ele vai ficar o resto da vida dele sozinho. Ele não vai ter uma companheira, ele não vai ter ninguém ali para falar, para conversar, ele vai ficar sozinho. Na minha opinião, ele era muito forte. Ele é muito forte para conseguir suportar uma situação dessa. Por causa de Jesus, ele tomou essa decisão, né? Então, eu falei, como pode? E eu vejo que a força que ele tinha e que Deus, né, estava conduzindo ele, precisava ser muito forte em Deus para conseguir passar uma vida sozinho, né, sem ninguém. E aí, quando Jesus ele fala essa parábola, no 16 ele fala assim, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Isso é o que cada um pode fazer, porque a decisão é nossa. Essa decisão, ela é nossa, e nós vamos ter que decidir fazer o que com o que Deus nos dá. E aqui esses 2 primeiros, eles acreditaram no talento. Eles acreditaram, falaram, Deus me deu um presente. Isso aqui é Deus que me deu, é o Senhor que me deu, e eu vou fazer algo em relação a isso. E eles então multiplicaram, porque eles sabiam que essa habilidade não era deles mesmos, essa habilidade era do Senhor que deu para eles. Aquilo que você tem de habilidade é o Senhor que te deu, e o Senhor pode usar, nessa multiforme graça dele, usar aquilo que você tem, para multiplicar o reino, né? Marcos 2, 4 e 5, olha bem, quando nós vemos que todo o esforço, e tem coisas que elas não são espirituais, aparentemente, mas elas acontecem, né? E elas servem para nós vermos o Evangelho de uma melhor ótica. Em Marcos 2, 4 e 5 conta a história de 4 homens, e eles estavam levando um outro que não podia andar, e onde Jesus estava era lotado, estava bombando. Jesus chegou no lugar, tomava lugar, todo mundo queria lá. Imagina um povo, irmão, sofrido, sem hospital, sem nada, e alguém fala, tem um homem ali que cura. Eu saía correndo, irmãos, eu ia sair correndo para ir lá. Falou, estou lá, não tem SUS, não tem nada, eu estou correndo, eu vou lá ver Jesus. Então você imagina como estava ali naquele lugar. E aqueles homens se compadeceram de um amigo, e eles subiram pelo telhado da onde Jesus estava, e pelo telhado eles fizeram um buraco no telhado e desceram a maca. E Jesus olhou assim e falou, olha, honrou a fé deles e curou aquele homem, por causa da fé daqueles homens. Então, aparentemente, descer alguém de maca pelo telhado não era nada, né? Era só um esforço físico. Mas olha a fé que eles tinham para levar aquele homem, aquele amigo deles, até Jesus. Aliás, ande com gente assim, né? Ande com gente que te leva para perto de Jesus, né? Que aí nós vamos ser curados, nós vamos ser restaurados, porque andamos
perto de alguém que pode todas as coisas. Então, eles decidiram, multiplicar. Esses homens multiplicaram 5 talentos, 2 talentos, fizeram o melhor que eles podiam. Mas o outro, não. O outro decidiu não fazer nada. Ele abdicou daquilo que Deus estava dando para ele. Abdicou. Não vou fazer nada em relação a isso. Ele escondeu. Eu acho que, irmãos, se ele tivesse usado o talento, ainda estava tudo certo. Além de não usar, ele guardou o talento, se escondeu, não usou, não ajudou ninguém, ele guardou o talento. Então ele escolheu ter uma vida improdutiva. A vida que não compartilha aquilo que Deus deu é uma vida improdutiva no reino dos céus. Deus nos chamou para frutificar. Tem pessoas que não podem ir, irmãos, e eles escrevem cartas. Acontece assim. Cada um tem o seu lugar dentro do reino de Deus, mas a decisão sempre vai ser nossa. A decisão é sua. Hoje você levantou e tomou uma decisão. Amanhã vai tomar outra decisão. Amanhã vai ser um dia comum que nós vamos estar lá no trabalho, talvez uns procurando emprego ou não. A gente vai estar fazendo alguma coisa e nós vamos ter que tomar uma decisão. Será que eu vou enterrar o meu talento ou será que eu vou falar, eu vou manifestar o talento que Deus me deu, esse grande presente vindo do céu? Que Deus nos livre de ter uma vida improdutiva, mas que sobre nós as pessoas possam ver Jesus nas nossas vidas. Deixa Deus te usar. Nós somos diferentes mesmo. Imagina Billy Graham, quando fazia aquelas grandes cruzadas dele, lotando estádios aonde ele ia. Quem de nós suportaria estar na posição daquele homem? Mas Deus separou Billy Graham para ser Billy Graham. Ele separou André para ser André, Flávio para ser Flávio, para nos usar de acordo com aquilo que nós somos e podemos fazer a Ele. Não tem uma vida improdutiva, mas que nós possamos pensar e a nossa escolha possa ser assim: eu vou multiplicar no reino, eu vou dar meu máximo no reino, eu vou fazer o que eu posso, o que eu sei, e aí Deus vai trabalhando. Deus não vai pedir nada daquilo que Ele já não nos tenha dado. O resto é capacitação e nós podemos melhorar. Se nós não sabemos Bíblia, nós podemos melhorar. Talvez Deus te colocou algo que você pode pregar e você fala: mas eu não posso porque eu tenho vergonha. Eu não posso porque isso. Claro que você pode, se prepara, ora a Deus. A oportunidade aparece. Não aparece, Benê? A oportunidade vem de mão beijada, né? Né, Herbert? Vem de mão beijada, ela chega. Quando você menos espera, você está lá falando. Quando você menos espera, as coisas acontecem. Quando você menos espera, você coloca as mãos sobre alguém, ela pode ser curada. Quando você menos espera, Deus te leva para o extraordinário. E por isso que nosso pensamento de manhã, quando nós acordamos: Deus, eu quero fazer algo para o Senhor hoje. Me ajuda. Talvez aquele problema que alguém está falando, um amigo de trabalho está te contando, é para Deus te usar. Alguém chega relatando um negócio e fala: bom, agora é a minha hora. Agora é a hora que eu vou falar de Jesus. E essa é a hora, irmãos. Deus está nos chamando para ter uma vida produtiva, uma vida que multiplica. E no 19 ao 23 diz assim, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja o que eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja que ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Olha aqui. A palavra de Deus diz que o Senhor demorou muito tempo. Ele não deixou lá o talento e falou: amanhã eu estou voltando, você se vira, eu quero que vocês dêem conta desse talento aí. Não foi assim. Diz que ele demorou muito tempo. Ele deu muita oportunidade de multiplicação. Ele foi muito longânimo. Mas quando ele volta, ele encontra esses 2 homens que multiplicaram. E ali ele fala assim, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, olha o elogio que eles recebem. Eu vou transferir isso, não para aqui, ele usa um contexto de dinheiro, mas ele está falando sobre verdades espirituais, né? Olha quantas pessoas talvez que eles multiplicaram no reino.
O patrimônio do reino de Deus não é dinheiro, irmãos. O patrimônio do reino de Deus é você e eu. Somos nós, aqueles que estão com Jesus. Esse é o patrimônio do reino. Nós somos os súditos do reino. Nós estamos aqui como servos do reino. Então imagina, irmãos, você está aqui. Alguém pregou o evangelho para você. O Flávio falou que a tia dele não só pregou, ela salvou a vida dele. Porque se ele não fosse para a casa da tia dele, os manos lá iam dar cabo da vida do Flávio. Não ia ter Flávio, Michele nem Enzo aqui, né? Então, o Senhor, Ele nos abençoa e através da nossa vida Ele multiplica. É esse olhar que nós precisamos ter. A sua vida, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Alguém pregou um dia para você e você está aqui sentado num banco de igreja, num domingo pela manhã, ouvindo a palavra que alimenta, com energia, com saúde. Nós não lembramos a palavra que nós ouvimos há um mês atrás, você lembra? Nós não lembramos. Também não lembramos o que comemos há um mês atrás. Mas nós estamos aqui com força porque nós viemos comendo. Viemos sendo alimentados pela palavra, pelo alimento comum do dia a dia. O Senhor tem guardado a nossa vida. E o Senhor continua a falar assim, ó, fostes fiel no pouco. Irmãos, você acha que isso é pouco, irmãos? Porque um recebeu o valor de 90 anos de trabalho, o outro recebeu o valor de 36 anos de trabalho, para eles usarem aquilo, né, para o reino. E aí o Senhor fala, vocês foste fiel no pouco. Pouco para quem? Pouco para quem pode dar muito. Isso foi pouco para o Senhor, não, mas para quem recebeu já foi muito. Nós sabemos que do nosso Senhor nós podemos receber muitas coisas. E a promessa dele para a nossa vida é, foste fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas, né? Eu fico imaginando, falo, agora eu te dei 5, vou te dar agora 10. Você já tem capacitação para fazer isso aí. E aí ele foi multiplicando na vida deles. E aí Deus, ele chama para algo maior ainda. Ele fala assim, ó, venha se alegrar comigo então. Vocês fizeram tudo isso, se alegre comigo. Nós precisamos se alegrar juntos. E é isso que o reino de Deus causa. Você não fica feliz quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador? Talvez um dos dias que eu fico mais impactado é dia de batismo. O batismo está lá e a pessoa desce as águas, isso mexe demais comigo. Quando nós olhamos uma pessoa que se reconcilia nos caminhos do Senhor. Isso é para nós, e às vezes você foi um agente naquela vida, e aí você fica alegre na presença do Senhor, você fala, eu não mereço nada, mas olha bem, eu estou na igreja, eu namorava com a Josi, mas minha vida era toda torta, né? E a Josi largou de mim, e aí, eu não queria mais nada, ela falou, de cachaceiro já tem aqui em casa, eu não quero mais um, né, para eu ficar o resto da minha vida sofrendo. E aí ela largou, a gente era novo e tal, e aí meu pai me ligou. Eu vou ir aí jantar com vocês, eu não cresci com meu pai, eu vou ir aí jantar com vocês. Aí eu falei, Josi, dá um jeito de sair, como é que eu vou contar que você me largou? Não, vamos sim, pai, vamos sim, aí fomos lá, fazendo a cara, né, sorrisão, mas tudo na falsidade, né. E aí fomos lá, jantamos e está tudo certo. Aí terminamos de jantar, meu pai, vamos jantar no outro dia? Vamos jantar amanhã? Vamos, né? E aí no outro dia ele falou, olha, ele não encontrou caminho para entrar numa conversa naquele dia. E no outro dia ele teve que abrir mesmo. Ele falou, olha, é que eu estava orando e Deus falou para mim que vocês não estão bem. Aí nós desmanchamos, né? Vocês não estão bem. Aí nós contamos toda a história, né? E você vê, numa oração de um homem, foi revelado, meu pai é um homem de oração, quando eu passei na casa dele, ele passou na minha, acorda de madrugada e está lá orando, ele ora mesmo, né? E aí, ele veio até mim e falou essa palavra, e aquele dia era um sábado, e no domingo eu estava na igreja, eu entrei numa igreja e nunca mais saí da igreja. Eu entrei para nunca mais sair da igreja. Quando outro dia ele falou, ó, vou passar na frente de uma igreja, vou te mostrar onde que é e você vai lá. Eu conheço as pessoas ali, a liderança, vai lá. Eu entrei naquela igreja e não saí, né, para vir para Abraço. Mas da igreja em si, que nem a irmã Silene falou, da igreja de Cristo eu nunca mais saí. Eu nunca mais saí.
Então Deus, Ele pode nos usar de uma forma extraordinária. Eu aposto que meu pai, quando ele viu essa situação, ele deve ter se alegrado até. Falou, olha, Deus me usou, né, para a glória dEle, né, e Deus usou. Então nós podemos nos alegrar com as coisas que acontecem, com aquilo que Deus fez através de nós. Quando você pregar para um amigo, você falar para um amigo, você vai ver que Deus vai usar a sua vida, né? Em algumas circunstâncias, você vai estar sendo usado. Então fique atento que Deus está conduzindo você. E aí, do 24 ao 27, ele fala assim, ó: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. O que faltou será que para este homem? Se os outros dois conseguiram, talvez ele precisasse conversar com o outro, falar: o que você está fazendo aí? Está dando certinho a sua vida? Me ajuda aí, me dá a palavra de hoje é me dá uma mentoria, né? Me dá uma mentoria e me ajuda nesse negócio aí, porque seus talentos vocês estão duplicando esse negócio aí, e eu queria fazer isso também. Então, muitas vezes nós precisamos aprimorar aquilo que Deus está entregando nas nossas mãos. O Flávio contou ontem que ele tinha um tino para música, né? Já tinha um negócio de tocar, mas se ele não se especializasse, hoje ele não estaria bem, tocando bem, né? Que nem a gente tem percebido, a gente vê. Então, nós precisamos muitas vezes nos aprimorar. E os outros, eles não relataram nada do que esse homem relatou. Olha a visão que esse homem tinha. Ele falou: eu sei que o Senhor é um homem severo. Mas por que os outros dois não falaram que o Senhor era um homem severo? Eles poderiam ter falado assim: eu sei que o Senhor é um homem severo, por isso eu dupliquei aqui tudo que o Senhor me deu. Eu multipliquei, porque eu estava com medo. Eles não falaram isso. Isso era uma concepção que esse homem tinha do Senhor. Então, ele, ao invés de fazer algo com aquilo que recebeu, o que ele falou para o Senhor? Eu tive medo. E o medo é bom e é ruim, né? O medo, ele nos ajuda a evitar muitos transtornos. Por exemplo, eu tenho um medo lascado de ser atropelado. Mas é muito medo mesmo. Eu tomo muito cuidado. Eu acho que atropelado, irmão, só se alguém invadir a calçada, eu não vou ser atropelado. Se depender de mim, eu não vou ser. Mas esse medo é bom, para mim ele é bom. Seria ruim se eu não saísse de casa para vir para a igreja, porque eu tenho medo de ser atropelado. Aí já não faz mais bem, né, para a nossa vida. Então o medo, ele nos ajuda, mas tem hora que ele nos paralisa. E o medo de perder não vai te fazer ganhar. O medo de errar não vai te fazer acertar. Nós precisamos vencer o medo. O medo é natural. Quando nós começamos a fazer algo, nós temos medo. Mas nós precisamos vencer isso, porque se nós entendemos que é Deus que nos capacita, que é Ele que nos conduz, que é Ele que vai estar conosco, nós podemos ir tranquilamente. Ele vai nos ajudar. Eu lembro, irmãos, quando eu comecei assim a falar na igreja, e eles me davam a oportunidade de falar dos dízimos. Era aquele momentozinho de 5 minutos para falar dos dízimos. Irmãos, eu treinava a semana inteira. Eu ficava a semana inteira, paz do Senhor, igreja. E graça e paz, igreja. Como é que eu vou falar? E aí ficava, e lia o texto, e ficava naquilo. Hoje já é natural, mas é uma coisa natural. O Senhor vai te conduzir, o Senhor vai fazer, né, perder esse medo de poder chegar e ir mais além, de poder ir na presença do Senhor e se alegrar. Falou: Senhor, eu entreguei para aquela pessoa tudo que o Senhor me mandou. Eu fui lá, eu falei com ela, o Senhor tocou no meu coração, eu falei aquilo que o Senhor mandou. Ou eu fui lá e ajudei a levar o fulano lá para o hospital, lá que precisava. Isso também é espiritual. Você lembra dos homens que baixaram lá para Jesus lá, curar aquele homem? Eu fiz o que o Senhor me mandou. Eu fui lá, Senhor, eu venci minha dificuldade. Eu não tinha tempo. Eu também não sabia resolver aquela situação, mas eu estava bem lá onde o Senhor me colocou. E é assim que nós vencemos o medo, né? Ele, além de não fazer nada, ele enterrou a bênção do Senhor.
Ele pegou o talento, ele não fez nada com aquilo, ninguém usufruiu daquele talento, ele enterrou a bênção, enterrou a graça do Senhor sobre a vida dele. Falou, vou deixar bem guardado isso aqui, vai que alguém descobre que eu tenho um talento, aí já vai querer me chamar para fazer não sei o quê, aí já vai querer falar, e eu não quero saber disso não. Eu quero viver na boa, no sofá do reino. E Deus, Ele não nos deixa ser assim. Deus está te chamando, Deus está te conduzindo. Procura olhar que sempre vai ter algo aonde você pode ser usado. Você não é nada. Ai, mas eu não sou nada. Você é uma pessoa que o Senhor entregou alguma coisa. Pode ter certeza disso. Nem que for um talento, mas Ele deu. Ninguém sai de mão vazia na presença do Senhor. O Senhor abençoa as nossas vidas. E aqui só para falar aqui, o último, quando ele fala, né? É mau e negligente. O negligente é uma pessoa descuidada, irmãos. Que nós não sejamos descuidados com aquilo que Deus nos entrega. Aquilo que Deus nos entrega é precioso. E se nós não fizermos também, Ele levanta outro e vai fazer. Mas nós nunca vamos nos alegrar por causa daquilo que Ele nos deu, se a gente não fizer. Se nós chegarmos na presença dEle, pensou? É só você e Deus, nós sabemos da nossa vida. Não precisa eu ficar, né? Se você sabe. Pensou chegar na presença do Senhor e Ele fala, servo mau e negligente. O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez? Você não fez absolutamente nada, e ainda além de tudo você escondeu. Quando perguntaram se você sabia fazer aquilo, você falou que não sabia. Você enterrou o seu talento, o seu dom, aquilo que Deus te deu. Que nós não sejamos mau e negligente, mas porque tudo que Deus nos dá é para o outro. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre o outro. Então o nosso pensamento é sobre o outro, é sobre o outro. Se Deus dá um talento, é para o outro. Geralmente nós vemos isso biblicamente falando. Não é para nós. O do outro vem para nós e o de nós é para o outro. E assim é o reino de Deus, né? E para terminar, versículo 28 e 29. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É meio confuso de entender esse versículo, porque se fala quem tem, ainda vai ser acrescentado, né? Mas e quem não tem vai ser tirado? Como é que funciona isso? Se você já não tem, vai ser tirado. Quem não tem nada, não tem nada. Mas o entendimento desse versículo é, pois a quem tem multiplicado, ou sido fiel, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem multiplicado ou sido fiel, até o que tem lhe será tirado. Então Deus deu um. Ele não tem multiplicado, Deus fala, então daqui, deixa eu dar para o outro lá, que o outro vai resolver essa situação. Então, essa é a promessa que nós temos de Deus, igreja. Coisas espirituais fortíssimas e grandes. Você acha que esse movimento que está acontecendo na igreja, no louvor, e tudo isso que está acontecendo, é por causa da oração. É porque você está orando mais, buscando mais, né? Está se expondo mais, e Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Deus vai preparando. Essa semana Deus vai preparar pessoas para nos encontrar, para nós falarmos, para nós sermos uma bênção. E não é só para crente não, é para quem Deus colocar diante de nós, para nós sermos uma bênção na vida do outro. Deixa Deus usar o seu talento, deixa o outro usufruir daquilo que Ele tem te dado, tem me dado. Amém, igreja? Vamos orar?